Olá pessoal, boa tarde a todas e todas, sejam bem-vindos de volta a mais uma aula desse curso de tópicos avançados no R. Na aula de hoje nós vamos falar sobre funções no R, especificamente nós vamos falar sobre como criar funções e nós vamos utilizar como exemplo uma simulação de experimento, ou seja, nós vamos simular um experimento a partir do qual nós vamos fazer uma análise de regressão. E o que nós queremos, na verdade, é avaliar o poder estatístico desses possíveis experimentos, tentando responder a pergunta de quantas repetições são necessárias para assegurar um bom poder estatístico nesse contexto específico aqui do experimento que a gente vai tratar. Então nós já falamos de como utilizar funções na playlist de introdução ao R. Nós vimos, por exemplo, a função sample, que você pode fornecer aqui, sei lá, um vetor a partir do qual você vai fazer a amostragem de um dado número de elementos. Tá? Então, por exemplo, repetindo aqui sample várias vezes, eu estou selecionando desse vetor que vai de 1 a 10, selecionando 3 elementos ao acaso. Tá? Então, nós estamos fazendo uso dessa função sample que já foi pré-definida por alguém. Tá? Se nós digitarmos o nome da função sem o parêntese aqui no console, o que nós vamos ver é o que é chamado de corpo da função, tá? Ou seja, o código que é utilizado para rodar essa função. Tá? Então hoje, ao invés de tratar sobre como utilizar funções pré-definidas, o que nós vamos aprender é como definir nossas próprias funções e como isso pode ser útil no contexto de uma simulação. Tá bom? Então, para começar, vamos fazer uma simulação bem simples, em que nós vamos testar doses de um produto hipotético. Essas doses, então, a gente vai fazer uma sequência, começando de 0 até 100, e acho que a gente poderia colocar de 15 em 15, tá? Para igual a 15. Dessa forma, o resultado aqui seria um vetor, em que nós temos múltiplas doses. Então, eu tenho a dose 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90... tá, ele não colocou a dose 100. Eu vou fazer o seguinte, eu vou forçar a dose 100 aqui. Vamos ver se agora ficou como a gente queria. Tá, então, nós temos aqui de 15 em 15, só na última dose aqui é que a gente colocou 100, tá? Foi 10. Bom, então temos aqui as doses. O que nós vamos fazer é criar uma data frame, que eu vou chamar de dados. Eu vou utilizar, nesse caso aqui, a função expand grid. Nós já vamos ver o que ela faz, então eu vou dizer que doses vai ser criada a partir desse vetor de doses. E vou criar uma outra coluna chamada repetição, que vai de 1 a 3. Tá? Então, o que a função expand grid faz, na verdade, é combinar todos os níveis de cada fator que você fornecer aqui para formar uma matriz com todas essas combinações. Tá? Então, no caso doses aqui, eu tenho essas doses aqui, esse vetor 0, 15, 30 até 100. E repetição, eu estou fornecendo um vetor com 3 números, tá? 1, 2 e 3. Então, a função vai combinar cada combinação aqui de dose com cada elemento de repetição, de modo a formar essa data frame aqui, tá? Em que eu tenho então as combinações de cada repetição com as doses, tá certo? Então é uma função bem útil quando você quer fazer múltiplas combinações de vários fatores. Bom, agora nós podemos definir um beta hipotético, tá? Como se trata de uma regressão, eu sugiro que quem não assistiu a minha playlist de Descomplicando a Estatística, por favor, faça especialmente da aula de regressão, tá? Porque eu não vou entrar mais nessa aula aqui, eu não vou entrar na teoria ou explicando a equação de regressão, o modelo de regressão. Nós já fizemos isso em outro vídeo, na playlist Descomplicando a Estatística. Tá? Então eu vou definir um beta hipotético, digamos que ponto 3. Vamos definir também um alfa, que seria o intercepto. Acho que 100 é um valor interessante. Vamos definir os erros aleatórios. Eu vou definir então esse erro aleatório utilizando a função rnorm, tá? Erros provindo da distribuição normal. O número de
observações que eu quero, de erros que eu quero simular, vai ser igual ao número total de linhas na planilha dados. Então eu vou fazer nRaw de dados. Tá? E vou definir que a média é 0, não preciso definir nesse caso, o valor padrão já é 0, mas o desvio padrão eu vou colocar como sendo 20. Tá? Então eu tenho um intercepto de 100 e vou colocar um desvio padrão de 20, se aproximando aí do que seria um experimento com CV de 20%. Tá? Então vamos rodar isso aqui mais uma vez. Então veja que eu criei esse vetor beta, 0,3, criei esse vetor alfa, um vetor unitário, e criei esse vetor erros, tá, com os erros aleatórios amostrados de distribuição normal. Eu vou fazer um pouquinho melhor, na verdade, para assegurar que vocês obtenham o mesmo resultado que eu. Vamos colocar um set seed aqui, colocar na data de hoje, dia 27/7/2020, e vou rodar mais uma vez aqui esse resultado. Tá? E agora sim, os erros que vocês devem ter obtido depois de executar essas etapas aqui com o set seed, provavelmente é idêntico aqui ao meu. Tá? Então isso garante que nós tenhamos resultados consistentes. Bom, feito isso então, o que eu vou fazer agora é criar uma coluna que eu vou chamar de fit, seria um valor ajustado, que vai ser o resultado de alfa mais beta vezes a coluna de dados, a coluna doses. Tá? Mais uma vez, isso daqui já foi bem explicado na aula de regressão, eu não vou voltar a discutir esse tema mais, tá bom? Mas nesse caso o que eu estou criando seria o valor ajustado de uma variável resposta hipotética, tá? Que eu estou chamando aqui de fit. Então se eu chamar a coluna dados, a planilha dados, nós vamos ver então que ela tem agora uma coluna chamada doses, que seria a nossa variável explanatória, uma coluna referente à repetição e uma coluna aqui chamada de fit. E observe que para a mesma dose o valor de fit é constante, tá vendo? 100 aqui, 100 aqui, 100 aqui e assim por diante. Ou seja, esses valores eles são perfeitos, eles são perfeitamente associados com... O valor de fit é perfeitamente associado com doses. Tá? Para tornar esses dados então mais realísticos, na verdade, para fazer uma simulação de um experimento, nós vamos incluir o erro aleatório. Então eu vou criar uma nova coluna chamada de crescimento, que vai ser dados fit mais os erros que nós acabamos de ajustar ali em cima, acabamos de simular. Veja que agora nós temos uma nova coluna chamada de crescimento e veja que os valores não mais coincidem dentro de um mesmo tratamento. Tá vendo? Então aqui na dose 0 eu tinha 123,99, aqui na dose 3 eu tenho 127,5, ou seja, existe variação entre tratamentos, o que simula aí o caso de um experimento real. Tá certo? O próximo passo então seria analisar esses dados. Então, será que daria um resultado significativo? Será que esse efeito seria encontrado pelo modelo? Tá? Coerente com o que nós vamos encontrar no modelo? Então nós vamos começar fazendo o modelo LM de nossa variável resposta, crescimento, em função da nossa variável explanatória, que são doses. E os dados estão, data, dados. Vou chamar isso daqui de modelo. Nós podemos fazer veja que nesse caso eu não estou seguindo aquelas etapas de exploração de dados, validação do modelo, porque como se trata de uma simulação, eu já sei a resposta, tá certo? A única coisa que eu estou interessado aqui em saber é com que probabilidade eu vou encontrar um valor significativo utilizando essa configuração de número de repetições, o valor de alfa, o valor de beta e essa variabilidade que nós introduzimos aqui no desvio padrão, tá bom? Então vamos fazer um summary de modelo e veja que foi significativo a 0,05, 5%. Tá? Eu vou rodar mais uma vez aqui, sem pegar o set seed, só para ver como ficaria se nós rodássemos outra vez. Tá? Continua sendo significativo, mais uma vez significativo. Veja que agora nessa quarta vez não foi significativo o efeito de doses. Tá? Marginalmente significativo, não significativo e assim por diante. Então, da mesma forma que nós vimos lá na primeira aula dessa playlist, que nós tratamos dessa questão de simulação, ao invés de eu ter que fazer isso manualmente, seria interessante se eu pudesse repetir esse processo de simular o dado, fazer o modelo,
extrair o p-valor e testar, avaliar se é significativo ou não, múltiplas vezes, 1000 vezes talvez, para ter uma ideia da probabilidade de detectar o efeito como significativo, sabendo que esse efeito é real, porque nesse caso aqui nós introduzimos esse efeito. O beta, ele é diferente de zero, portanto existe associação entre a variável resposta, crescimento nesse caso, e a variável explanatória, que é doses. Tá? Então, nós poderíamos utilizar uma abordagem similar ao que nós fizemos na aula anterior. Tá? Eu poderia usar um loop, por exemplo, não tem nenhum problema. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, o que significa então que eu quero repetir esse processo aqui múltiplas vezes. Tá bom? Antes disso, como é que eu faço para extrair esse p-valor do sumário? Nós vimos na aula anterior que eu poderia, por exemplo, criar um objeto, vou chamar de sumário, por exemplo, a partir disso daqui. Nós vimos que esse objeto é uma lista, não vou repetir o que nós já vimos na aula anterior. Quem não viu a aula anterior, por favor, veja essa playlist, que nós discutimos isso com detalhe na aula anterior. Então nós vimos que existe uma componente, sumário é uma lista, e existe uma componente chamada de coeficientes. E nós sabemos então que o efeito, a significância do efeito de dose está localizado aqui na quarta coluna, segunda linha dessa matriz que está nessa componente coeficientes. Tá? Então, se eu selecionar daqui a segunda linha e a quarta coluna, nós vamos ver que corresponde exatamente ao valor do p-valor, tá? Associado ao beta, ou dose nesse caso. Então eu posso chamar isso daqui de p. Tá? E agora veja que com esse processo eu consigo então visualizar o valor de p para cada simulação. Então eu poderia usar essa informação em múltiplas simulações para avaliar a significância ou não de cada simulação, tá? do valor do beta em cada simulação. Então eu posso definir, por exemplo, um loop, então for, vou chamar de sim, de simulação, tá? Sim em sei lá, vamos colocar 1000, abro chaves. Vou deixar então todos esses comandos aqui são tudo que eu quero repetir, tá? Ok. Não preciso fazer esse print aqui. E agora eu vou fechar então aqui essa chave. E lembrando que dentro de um loop, tudo que está dentro das chaves, tá? Desse bloco aqui delimitado por essas chaves, vai ser repetido cada vez que o loop for executado, a cada iteração desse loop. Tá? Como eu quero armazenar os valores dos p's, eu posso fazer, vamos utilizar uma abordagem nova. Tá? Ao invés de fazer exatamente o que nós fizemos na aula passada, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável chamada de signif, tá? E ela vai começar sendo 0. Caso o p-valor resultante seja menor do que 0.05, eu vou atualizar o valor de signif aumentando 1, para indicar que houve um efeito significativo. Tá? Então agora vocês vão aprender uma nova estrutura de controle que é chamada if. Tá? Eu não falei em aulas anteriores, mas acho que esse é um bom momento para introduzir essa estrutura de controle. Então veja, eu vou rodar esse comando e aqui no final eu tenho o p. O que eu quero fazer agora é, se esse p for significativo, for menor do que 0.05, eu quero que essa variável signif ela seja atualizada, ou seja, ela tem o valor que ela tinha antes adicionado de 1. Caso esse p não seja significativo, ele seja maior do que 0.05, eu não quero que aconteça nada, que signif continue com o mesmo valor que ela tinha anteriormente. Tá bom? Então, para isso, nós vamos utilizar uma estrutura de controle chamada de if. Nós colocamos aqui no if uma condição, nesse caso p menor ou igual a 0.05. Vou abrir um colchete, vou abrir as chaves aqui, não é necessário nesse caso, mas eu vou fazer só por ilustração. Tá? Então, nesse caso, veja, se essa condição for verdadeira, o que tiver dentro desse bloco vai ser executado. Se essa condição for falsa, o que tiver dentro desse bloco não vai ser executado. Tá bom? Então, o que eu quero que aconteça
se essa condição P menor ou igual a 0,05 for verdadeira. Bom, o que eu quero que aconteça é que a variável signif seja atualizada, o valor dela seja atualizado, sobrescrito, com o valor que ela tinha anteriormente, mais 1. Tá certo? Então, veja só, se eu tiver 0 no início e a primeira iteração for significativa, o p-valor, essa variável signif ela vai ser alterada recebendo ela própria 0, mais 1, ou seja, ela vai passar a ter o valor 1. Então, cada vez que houver uma iteração em que o p for significativo, o valor de signif vai ser aumentado de 1. Tá? Então, é uma abordagem um pouquinho diferente, mais relacionada ao que nós fizemos na aula anterior. Então, só para lembrar vocês que essa condição, esse comando aqui que está dentro desse if só será executado se esse p-valor aqui for menor ou igual a 0,05, ou seja, se essa condição for verdadeira. Tá? Então, a estrutura de controle if ela é muito útil também para você delimitar partes do seu código para que elas só rodem, elas só sejam executadas se uma dada condição for verdadeira. Tá bom? Vamos rodar então isso daqui. Dessa vez eu vou rodar junto com o setseed, porque eu quero garantir que os nossos resultados sejam similares. Tá? Então vamos rodar isso daqui. E vamos ver então como é que ficou a variável signif. Então veja, no final dessas 1000 iterações, o valor de signif é de 621. Isso quer dizer que de 1000 iterações, 621 apresentaram resultados significativos. Tá? Se nós formos calcular a probabilidade, seria essa razão do número de resultados positivos dividido pelo número total de simulações. Nós teríamos então a probabilidade de 62% de detectar esse efeito como sendo significativo. Lembra que eu falei a vocês na aula passada que nós podemos colocar o valor explicitamente de um parâmetro aqui, como por exemplo o número de simulações, ou nós podemos criar uma variável. É sempre uma boa abordagem, isso aqui é chamado de soft-coded. Tá? Eu vou criar uma variável chamada de nsims, no sentido de número de simulações, e vou colocar como sendo 1000, por exemplo. Isso me permitiria então atualizar de maneira mais fácil o número de simulações, e além disso eu posso utilizar essa informação aqui para calcular a probabilidade. Então eu posso dizer que a probabilidade de positivo, tá? Recebe significância, quer dizer, o número de significativos dividido pelo número de simulações. Deixe-me rodar isso daqui. Eu posso fazer 100 vezes isso daqui para obter como porcentagem. Ok? Agora, digamos que, na verdade, ao invés de fixar o número de repetições igual a 3, eu gostaria de rodar esse mesmo experimento aqui, variando o número de repetições. Por exemplo, se eu usasse 4 repetições, 5, 6, 7, e fizesse para cada número de repetições desse, eu refizesse essa modelagem, essa simulação 1000 vezes. Tá? Como é que ficaria esse resultado? Como que essa probabilidade ela é alterada em função do número de repetições. Então é aí que pode entrar, que pode ser interessante vocês utilizarem funções. Então antes de explicar funções no contexto dessa simulação, vamos entender no contexto mais básico como funciona uma função, como nós criamos uma função. Tá? Então para criar uma função, eu vou criar uma função aqui, vou chamar de minha função, recebe, e nós usamos uma função para criar uma função. Tá? Então o nome dessa função é function. Eu não vou colocar argumentos aqui nessa função, a princípio, eu explico já o que são esses argumentos. Mas a princípio vamos criar uma função mais simples, sem argumentos. Tá? Então tudo que minha função vai fazer é print olá pessoal. Tá? Então veja que eu comecei a função com essa função aqui function, para criar uma função. Abrir chaves, e tudo que tiver entre essa chave e essa chave faz parte do que nós chamamos de corpo da função, body, como vocês vão ver aqui no R. Tá? Então isso daqui são as instruções que serão rodadas cada vez que a minha função for executada. Tá? Então agora o que eu vou fazer é executar essa definição. Tá? Veja que eu acabei de definir essa função.
E agora, sempre que eu fizer minha função, lembrando que toda vez que eu chamo a função eu devo utilizar parênteses, se eu executo isso daqui, ela vai dizer olá pessoal. Por quê? Cada vez que eu chamo essa função, minha função, o código contido no interior dela, tá? O corpo dessa função é apenas um print dessa string aqui, olá pessoal. Se eu quisesse mudar um pouco o comportamento dessa função, por exemplo, eu gostaria que ela dissesse olá em função de um nome que eu vou fornecer. Tá? Então, nesse caso, eu vou fornecer um argumento para a função. Eu vou indicar que ela precisa tomar um argumento. E esse argumento vai ser nome. Tá? E ao invés de ela fazer simplesmente print olá pessoal, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer que a saudação recebe paste 0 olá nome ok, então o que ela vai fazer? Ela vai colar, toda vez que isso daqui for executado, ela vai colar a expressão olá com o nome que você fornecer mais uma exclamação, tá? E em seguida eu quero que faça o print disso daqui. Vou executar mais uma vez. Então veja que nesse caso essa função eu indiquei que ela toma um argumento, ela precisa de um argumento, tá? E esse argumento está sendo utilizado aqui. Se eu tentar chamar essa função sem fornecer o argumento, nós teremos uma mensagem de erro, tá? Indicando que essa função precisa de um argumento nome, que está faltando e não tem um padrão. Tá? Eu não forneci um valor padrão para esse argumento. Então, se eu quero ver essa função funcionando, eu vou precisar fornecer aqui o nome. Então eu posso dizer pessoal, veja que ela falou, ela retornou lá pessoal. Tá? Posso dizer tel, ela vai retornar olá tel. Tá? Vai apresentar na tela olá tel, sei lá, Alice, olá Alice, e assim por diante, vocês entenderam a ideia. Tá? Vejam que eu tinha aqui um inconveniente de que se eu executar a função sem argumento, ele dá mensagem de erro porque esse argumento nome, tá, ele não tem um valor padrão. Então você tem que fornecê-lo. Tá? Caso eu queira dar a opção de não ter que fornecer o argumento, mas esse argumento tomar um valor padrão, tá, um default, eu posso dizer isso daqui na criação da função. Eu posso dizer, por exemplo, que nome é igual a pessoal. Então, nesse caso agora, veja que minha função sem argumento ela roda porque se eu não forneço o valor de nome, do argumento nome, esse argumento vai tomar o valor pessoal, ele vai assumir o valor pessoal. Somente quando eu forneço o argumento, por exemplo, tel, que esse argumento nome aqui vai tomar o valor que eu forneci, tá? E aí muda o comportamento da função. Então veja que nós criamos funções a partir dessa função aqui, function, ela serve para criar a função. Dentro do parênteses nós podemos colocar um ou vários ou nenhum argumento, isso vai depender da sua função. Eu esqueci de falar, mas um ponto importante é que geralmente nós fazemos um comando no final da função para retornar o valor, um determinado valor de interesse. Então, por exemplo, eu poderia fazer aqui return e saudação. Tá? Então, nesse caso, a função ela vai rodar e o que vai retornar, o que vai ser retornado pela função é aquilo que você colocou dentro de return. Tá? Então, significando que nesse caso eu vou retornar a saudação. Deixa eu executar isso aqui mais uma vez. Então, nesse caso, eu posso fazer, por exemplo, mensagem recebe minha função e veja que mensagem ela contém o valor retornado por essa função aqui. Tá? Se eu colocar a minha função, por exemplo, tel, veja que agora a mensagem mudou para olá tel. Tá bom? Então, basicamente é essa a ideia de criar uma função. Muito simples. Vamos ver isso daqui nesse contexto do que nós estávamos trabalhando. Então, por exemplo, eu poderia criar uma função que eu vou chamar de... vamos ver...
faça simulações. Estou sem criatividade hoje, tá? Recebe function. Vou abrir então aqui as chaves. Eu gosto de sempre dar uma tabulação aqui só para ficar mais fácil de visualizar. Então veja que tudo isso daqui, ó, foi colocado dentro do corpo da minha função. Veja que nesse caso aqui, ó, o número de simulações eu defini aqui no início como sendo uma variável. Como eu estou dentro de uma função, eu posso, ao invés de definir essa variável, eu posso colocar isso daqui como um argumento. Tá? Então eu posso dizer que n.sims, eu vou colocar como valor padrão 1000. Ou seja, se o usuário não especificar o número de simulações que ele quer fazer, como padrão o número de simulações vai ser 1000. Tá? Então nós temos aqui essa estrutura aqui que vai rodar. E agora eu posso fazer então um return a probabilidade de positivo. Então eu vou rodar isso daqui tudo. Nesse caso eu defini uma nova função, tá, chamada de faça simulações, que ela vai executar esse processo aqui, tá, um determinado número de repetições, número de simulações. Como padrão vai ser 1000. Então isso significa que agora, ó, se eu quiser saber a probabilidade de testar de obter valor significativo nessa configuração com 3 repetições, eu posso fazer simplesmente rodar a função faça simulações. Ela vai rodar e dessa vez agora eu obtive 65.9. Tá? Posso rodar mais uma vez. 62.8, 64.7. Então, quanto menor o número de simulações que você utilizar, mais variável vai ser esse resultado entre uma simulação e outra. Tá? Mas vamos deixar 1000 por enquanto. Bom, agora eu poderia fazer o seguinte, ao invés de eu definir o número de repetições aqui explicitamente, tá? Colocar o número aqui, eu posso na verdade fornecer mais um argumento aqui, ó. Posso chamar de n.rep, o número de repetições, pode ser como padrão igual a 3, tá? Então nesse caso agora, ao invés de utilizar 3 aqui no repetições, eu vou utilizar essa variável, esse argumento nrep, tá? Então observe que agora eu estou aumentando a flexibilidade porque eu posso definir o número de repetições aqui, tá? Então eu vou rodar mais uma vez. E agora o que nós podemos fazer é rodar de novo, faça simulações. Nesse caso veja que como eu não forneci argumento, tanto o número de simulações quanto o número de repetições assumiram os valores padrão, tá? O valor 1000 e o valor 3. Se eu quero mudar o número de repetições, eu posso fazer, por exemplo, n.rep igual a, sei lá, 8. Vamos colocar 8 repetições. Veja que agora a probabilidade ela foi para 97.6. Tá? Ok. Então, agora o que eu quero fazer simplesmente é rodar várias vezes essa função faça simulações, variando agora o número de repetições. Para isso, nós vamos carregar o pacote tidyverse. Existem várias maneiras de fazer isso, tá? Várias maneiras. Eu vou escolher uma aqui que eu pessoalmente gosto de utilizar, que é o pacote pur, tá? Então, nós vamos carregar o pacote tidyverse. Dentro desse pacote pur, nós temos uma função chamada de map, tá? Nós vamos especificamente utilizar a função mapDouble. Eu acho que eu vou ter que fazer um vídeo futuro só para explicar essas funções aqui do map, tá? Mas a princípio, caso vocês tenham curiosidade, eu vou deixar disponível aqui nas descrições o link para um cheat sheet desse pacote em que ele explica várias funções e quais são os usos dessas funções. Então, especificamente eu me refiro a essa cheat sheet aqui, tá? Ela é bem completa e explica vários usos aí dessas funções do pacote pur, tá? Então, o que eu quero fazer, na verdade, eu quero mapear. Nesse caso, eu vou criar um vetor que vai de 3 até, sei lá, vamos pegar 12 repetições, talvez seria um exagero, mas vamos utilizar 12 repetições. E o que é que eu quero mapear aqui? A função faça simulações. Ok, eu vou precisar mudar, eu vou mudar a ordem
dos argumentos aqui, depois eu explico porquê, mas eu vou colocar primeiro esse argumento aqui nrep, tá? Para não ter que explicar agora como utilizar o map, eu vou simplesmente fazer isso daqui. E vou rodar mais uma vez aqui essa função, a definição da função. Vamos pegar esse setSeed e ao invés de colocá-lo aqui, vamos colocar ele aqui embaixo, só para garantir que nós vamos rodar exatamente o mesmo código, tá? Esse aqui não precisa mais. E vamos então, eu vou chamar isso daqui de resultados. Vamos rodar aqui esse código. Bom, isso vai levar um tempinho para rodar. Bom, feito isso então, nós temos esse vetor aqui chamado de resultados. Vamos ver o que ele tem. Ótimo, ótimo. Tá? Então agora nós podemos fazer um plot. Eu vou colocar então o meu vetor resultados em função do número. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar y igual a resultados e x igual a 3 a 12, que foi as repetições que nós utilizamos aqui. Tá? Vamos plotar isso daqui. E agora eu posso fazer também um lines aqui. Então veja que esse gráfico aqui ele me mostra exatamente como que, alterando o número de repetições, o nosso poder estatístico, ou seja, a probabilidade de você detectar o efeito como significativo, sabendo que ele existe, tá? Como que aumenta esse poder estatístico em função do número de repetições. Então o que é interessante notar é que isso aqui segue uma relação, tá? Você vê que ele, por exemplo, quando eu saí de 3 para 4, houve um aumento drástico no poder estatístico, tá vendo? Nós saímos de 62% para 77%, tá? Um aumento considerável. Quando saímos de 4 para 5, também observe que houve um ganho considerável também. Então, vou trabalhar com 5 repetições aqui, aumentou a probabilidade de detectar efeito significativo para 87,6%. Então, foi um ganho considerável. Tá? A partir da quinta repetição, veja que esse ganho de poder estatístico ele passa a se tornar cada vez menor, tá vendo? Até o ponto em que, por exemplo, se você trabalhar com 9, 10 repetições nesse contexto aqui, você tem um ganho muito pequeno em relação a trabalhar com um número menor de repetições, tá? O que não justificaria. Isso daqui na verdade seria um investimento perdido, porque você não ganha em precisão do experimento em função do aumento do número de repetições. Tá bom? Nós poderíamos até elaborar um pouco mais esse exemplo aqui, modificando, fazendo com que alguns desses valores aqui fossem fornecidos como argumentos da função. Então, por exemplo, digamos que eu queira alterar o SD, tá? Então eu vou chamar de desvio, digamos que como padrão vai ser 20, e agora onde estava esse valor de 20 eu vou colocar o valor desse argumento que eu acabei de criar. Então quando eu forneço o argumento desvio, esse argumento, tá, o valor dele está sendo colocado aqui no SD, no argumento SD da função arnorm, tá? Então isso aqui vai definir o desvio padrão dessa distribuição normal da qual nós estamos amostrando os resíduos, tá bom? Então agora eu vou fazer o seguinte, vamos manter o número de repetições aqui como primeiro argumento, e o desvio vamos colocar como sendo, nós usamos 20, vamos colocar um desvio maior, então a gente colocar um desvio de 30, por exemplo, tá? Eu vou rodar mais uma vez a definição da função para atualizar com essas modificações que eu fiz, e agora eu vou rodar também as simulações. Lembrando que agora nós estamos trabalhando com um desvio de 30 ao invés de um desvio de 20. Rodou então o código, nós vamos fazer mais uma vez o plot. Nós vamos ver ó, que muda bastante o comportamento dessa curva aqui, tá vendo? Então nós não atingimos o platô quando fizemos até 12 repetições, tá ok? Em função disso vamos alterar então, vamos trabalhar até, sei lá, bom, isso não existe, ninguém vai fazer um experimento tão grande, mas digamos que vamos colocar
sei lá, 20 repetições, 3 a 20, tá? Perdão, aqui, 3 a 20. Vamos rodar então esse resultado. Bom, depois então que isso rodou, só vou atualizar esse valor aqui e vou rodar de novo essa curva. Então agora sim nós vemos que no caso desse experimento aqui, à medida que você aumenta aqui o número de repetições, você vai aumentando também esse poder estatístico, até que quando você chega em torno aí, sei lá, de 12, 13 repetições, estabiliza e o ganho adicional se torna muito pequeno, tá? Então esse é um exemplo interessante que nós vimos, como definir uma função no R e como utilizar essa função para alterar um determinado valor de interesse, por exemplo, e nós poderíamos utilizar isso daqui para fazer múltiplas combinações de número de repetições, tamanho do efeito, o desvio padrão dos resíduos, tá? E tudo isso pode ser muito útil aí, não só para o aprendizado de vocês, para entender como funciona essa questão de poder estatístico e como que isso é influenciado pelo número de repetições, mas também até para desenho de experimentos. Então, por exemplo, se você vai montar um experimento, tá, e você quer dimensionar o número de repetições, você poderia pegar trabalhos já publicados com aquela cultura que você quer trabalhar ou algo similar, e a partir daí você poderia utilizar pelo menos para ter uma estimativa da variabilidade do experimento, do erro, do desvio do erro e do tamanho do efeito, por exemplo, que você quer detectar. Tudo isso são informações que vocês poderiam incluir aqui nessa simulação, justamente para ter uma ideia então de como que ficaria o poder estatístico em função do número de repetições que vocês escolheram trabalhar. Tá bom? Eu não quero entrar hoje para explicar sobre essas funções aqui, tá, do pacote PUR, mas nós vamos falar sobre ele no futuro e como que nós podemos estar utilizando isso daqui de maneira para criar simulações bem mais complexas. Então era isso que eu tinha reservado para hoje. Por favor, fiquem à vontade para trazer sugestões de conteúdo ou para, sei lá, questionar, elogiar, criticar, tá? Tudo isso é muito bem-vindo e muito importante. Como eu sempre costumo falar, esse feedback de vocês não só motiva a continuar fazendo esses vídeos, mas também me permite avaliar estratégias de melhorar e tornar esse conteúdo ainda mais proveitoso. Então, muito obrigado mais uma vez, a gente se vê no próximo vídeo.